Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Jair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ver a opinião de algumas pessoas. A senhora acredita em mal olhado, feitiçaria, inveja? Olha, eu acho que pode ser que existe. Eu não acredito muito, não. Mal olhado, inveja, mal olhado, tudo que não presta, eu acredito. Bom, feitiçaria eu não acredito. Não, não acredito. Não. Mas inveja todo mundo tem, tá sujeito a ter um pouquinho, né? Mais ou menos. Agora o resto do feitiço aí fica pra quem quer ir atrás, fazer uma bruxaria. Feitiçaria, essas coisas, acho que não acredito muito, não. Acredito no poder da palavra. Então, se você olha para alguém, firma a palavra, eu acredito. Mal olhado, eu acredito que uma pessoa possa ser negativa e passar isso para você, já que você estiver em aberto para esse tipo de coisa, né? O dia a dia da gente é complicado. Então, a gente tem que acreditar no que é ruim também, né? Eu acho que às vezes é mais fácil ter inveja do que ter força de vontade para trabalhar. Eu acho que, assim, às vezes a pessoa tem inveja da capacidade dos outros. Então, eu acho que acredito sim. Para mim, só acredito naquele que bate, aquele que faz de longe, não acredito, não. Se a pessoa é uma pessoa, né, fraca, energia baixa, isso acaba pegando realmente. E acho que a inveja motiva essas coisas de buscar, sei lá, bruxaria, esse tipo de coisa, né? Então eu acredito que tem pessoas que procuram esse artifício para conseguir aquilo que elas talvez não tenham capacidade, sei lá, pessoal para conseguir. Porque a inveja é uma coisa do ser humano aí, que todo mundo tem, né? Tem um pouquinho ou não. Agora feitiçaria, o resto é opção, né? Isso aí é coisa da personalidade da pessoa. Porque a minha religião não prega isso, então não acredita. Eu só rezo quando saio de casa e quando eu chego, para dizer que estou bem. Olha, eu acredito muito em Deus. Eu acho que ele é mais forte que isso, né? Nós vimos que a maioria das pessoas acreditam em mal olhado e feitiçaria. Existem algumas pessoas que afirmam que isso é crendice popular, que é ignorância. Já outros que afirmam que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E tem uma terceira corrente que mistura essas duas e diz o seguinte: eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Como é que o Espiritismo vê esse assunto? Existem pessoas que podem enfeitiçar? Naturalmente, o texto de Hamlet é perfeito e se adapta. E também aquele outro dos espanhóis, não é? Eu não creio em bruxas, pero que existem, sim, existem. Naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, a inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e de vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente e, através do fenômeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Quanto à feitiçaria, a questão ainda é mais profunda. Se nós remontarmos às tradições esotéricas e das doutrinas do passado, encontraremos da historiografia dos povos, desde os mais primitivos até os mais modernos, a crença na goécia e em outras formas, naturalmente, da prática do bem e da prática do mal. A feitiçaria, conforme nós a vemos no Brasil, nas ilhas do Caribe, particularmente em alguns países que se encontram nesta região, nós iremos constatar que é uma herança do africanismo, o animismo africanista. É provável que as pessoas possam querer enfeitiçar as outras por causa dos seus sentimentos negativos. Quanto aos resultados, pessoalmente eu tenho dúvidas. Estou perfeitamente de acordo com o egregio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando ele se refere aos exorcismos, que os espíritos zombeteiros riem, e também a esses atos de feitiçaria, em que os espíritos, quando são colocados em situações dessa natureza, entregam seu deboche. Trata-se de entidades zombeteiras, brincalhonas. No entanto,
Em alguns casos, em face da sintonia e da indução psicológica, da sugestão e da autossugestão, o indivíduo pode ser vítima dessas induções perfeitamente espirituais, em que as entidades perversas, encontrando o campo mental e vibratório, naturalmente passam a perturbar dentro da lei de causa e efeito. Porque ninguém resgata o que não deve, ninguém sofre aquilo de que não tem necessidade para evoluir, que existem os que se dedicam a essas práticas denominadas mágicas, sem dúvida, que o seu resultado seja eficiente, temos dúvidas. Há pessoas, Divaldo, que são simpatizantes de algumas religiões de origem afro e que consagram a alguns espíritos alguns objetos a título de recompensa por obter algum favor em benefício próprio. E esses objetos podem ser velas, alimentos ou bebidas. A pergunta seria a seguinte: é possível um espírito, atendendo a essa solicitação, obter esse favor? Não necessariamente obter os resultados favoráveis, mas depende esse espírito muitas vezes daqueles presentes materiais. Porque o perispírito está tão impregnado da matéria, conforme ensina a doutrina espírita, que eles ainda acreditam que podem nutrir-se do alimento convencional, que aquelas velas acesas irão beneficiá-los com a luz, olvidando-se que a luz é interior. Naturalmente, quando se prometem a esses espíritos que se dedicam à prática do mal determinadas compensações, eles vão naturalmente perturbar aqueles contra quem se realiza o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este está resguardado pela oração, pelos atos nobres. Se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino a respeito da dignidade humana. Mas que eles beneficiam-se de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que, com eles, mantêm a convivência e resgatam a dívida através desses presentes. Existem pessoas que mexem nesses objetos e algumas afirmam assim: nossa, ela ficou mal depois que ela mexeu naquele trabalho, ela que ficou com encosto. O que você poderia nos falar a esse respeito? Eu acredito sim. Primeiro porque nós temos o dever de respeitar todas as crenças e não crenças. Temos a obrigação de respeitar o direito de outro pensar de maneira diferente nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas ou nos lugares em que são deixados, não temos por que nos envolvermos chutando, zombando, porque espíritos atrasados vinculados àquela oferenda ali se encontram. E se nós, em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos. É natural. Para eles aquilo é uma realidade, para nós é uma ilusão. Desta forma, eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e a longo prazo podem prejudicar-nos por causa do nosso livre-arbítrio de zombar e de menoscabar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade no outro plano da vida física. Divaldo, retomando a pergunta que eu fiz anteriormente, gostaria de uma explicação adicional. A pessoa que encomendou o trabalho, que levou as oferendas, como fica a situação dela mais tarde? Considerando-se o grau de responsabilidade em que a pessoa faz um trabalho para prejudicar, adquire um débito perante a própria e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando este ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos do texto de Jesus sobre o escândalo. Se a vossa mão, braço, perna, olho, língua são motivos de escândalo, melhor eliminá-los
cortá-los do que entrar na vida com eles. É naturalmente uma simbologia, uma forma parabólica de expressar uma realidade. Se nós estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda. Então nós somos pessoas passíveis de uma reestruturação, porque contraímos um débito perante a consciência divina em querer prejudicarmos os outros, utilizando-se de espíritos insensatos das faixas inferiores da evolução. Quando nós dizemos a alguém que Deus o abençoe, ou quando falamos assim, que o diabo o carregue, atinge de alguma forma essa pessoa? Se, por exemplo, dizemos que Deus te abençoe, essa onda vibratória envolve o outro no halo de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Mas quando alguém pragueja e deseja naturalmente a infelicidade de outrem, não é idêntica à consequência, porque é a inferioridade deste que emite a onda. Se o outro estiver numa faixa vibratória diferente, ela não tem ressonância. Digamos numa tradição muito comum na Bahia, quando você pretende fazer o mal, principalmente nessa área, tem o choque de retorno. É como se a nossa defesa fosse uma parede. Atirando-se-lhe uma bola de borracha, ela choca-se com o obstáculo e volta para quem a direcionou. No entanto, existem paredes feitas de cobogós perfuradas. São as nossas brechas morais. E qualquer coisa que se atire contra, muitas vezes pode passar por esses interstícios, por esses buracos e atingir o objetivo. Tudo está dentro da lei de mérito, de causa e de efeito, da conduta da pseudo-vítima, que pode se tornar uma pessoa perfeitamente serena, embora aqueles que, por enquanto, ainda mergulham nas águas perturbadoras da maldade. Divaldo, ficou imortalizado na cultura popular o livro de Goethe, chamado Fausto, onde o protagonista vende a sua alma ao diabo para obter esses favores. É possível realmente uma pessoa vender a sua alma ao diabo, Divaldo? E como que esta possibilidade é interpretada pelo Espiritismo? Iria um pouco mais além. Existe o diabo, Divaldo? Naturalmente, Goethe, quando apresentou Mefistófeles, ele teve uma concepção que era muito comum desde a Idade Média. Esse intercâmbio entre as criaturas e os desencarnados sempre esteve presente. Está na tradição cristã, principalmente através de Santo Agostinho, os intercursos sexuais entre os íncubos e os súcubos. Na Idade Média se acreditava nisso com muito mais vigor, e que o diabo seria uma personalidade satânica que podia interferir em nosso destino. Adversário de Deus, também era poderoso. E negociando-se com ele, se podia conseguir aquilo que Deus negava. Então Goethe aproveita-se da velha tradição, mais tarde transformada em uma bela peça de teatro, em uma música fantástica, para poder nos dar a ideia da luta entre o bem e o mal. Mesmo porque Mefistófeles, o diabo, termina sendo diluído pela própria realidade. Esse pacto, muitas vezes feito com sangue, nada mais era do que o intercâmbio com espíritos muito primitivos. Allan Kardec, analisando os gênios do mal do passado, que exigiam sacrifícios humanos, elucida-nos que se tratava de espíritos muito primitivos, ainda nas fases primárias da evolução. O diabo é, portanto, uma figura mitológica de que temos necessidade em face da nossa própria pequenez cultural, mas ele não tem uma realidade nem histórica, nem antropológica, nem espiritual. Nós, os espíritas, de maneira nenhuma acreditamos no diabo. Deus não poderia ter praticado o mal, ter criado o mal. O conceito do mal é uma possibilidade de natureza filosófica, é uma proposta psicológica, semelhante àquela da fissão da nossa psique, quando nós nos apresentamos com dois eus, o anjo e o demônio que existe em todos nós, e que invariavelmente, através de uma ponte entre o ego e o self, conseguimos fazer a perfeita identificação. Não, o diabo não existe.